Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Acabamos de sair de uma aula muito boa, muito boa. Nós iniciamos hoje o estudo sobre os livros históricos do Antigo Testamento. A Bíblia no Antigo Testamento e assim como no Novo Testamento tem algumas divisões. A Bíblia ela não está organizada, assim, organização sequencial dos livros em ordem cronológica, ou seja, a sequência dos livros não é a sequência de escrita, mas de assunto, organização de assunto. Por exemplo, o Antigo Testamento tem algumas divisões de assunto que os 5 primeiros livros é o Pentateuco, os próximos livros são os livros históricos, depois nós temos os livros poéticos e por fim os livros proféticos, que são divididos entre os profetas maiores e os profetas menores. O Pentateuco, 5 primeiros livros é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômios. Aí no livro de Josué inicia-se os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então inicia os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e o livro de Cantares. Então inicia os livros proféticos, que tem uma divisão de profetas maiores e profetas menores. Não pela importância que uns sejam chamados de profetas maiores e outros de menores, mas pela quantidade de conteúdo de cada livro. Por exemplo, os livros dos profetas maiores, eles possuem mais conteúdo, os livros são mais longos, mais extensos do que o livro dos profetas menores. E são eles, os livros maiores, o livro de Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então nós temos os 12 profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Hoje nós iniciamos o estudo dos livros históricos e uma coisa me chamou muita atenção e eu quero compartilhar contigo nesse momento, assim, em rápidas palavras, uma lição muito importante a respeito do livro de Josué. É claro que a gente vai encontrar a conquista da Terra Prometida, as guerras, as lutas, as inúmeras batalhas que se deu lideradas por Josué, no livro de Josué, mas esse assunto em questão, que eu vou abordar contigo agora, ele já inicia bem de antes, quando Deus fez uma promessa a Abraão. Ainda no capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus não só prometeu a terra a Abraão e a sua posteridade, a sua descendência, como Deus disse que já havia dado a terra. Naquele momento, ainda à medida do pecado, das injustiças dos amorreus, ainda não havia se cumprido, ainda não havia chegado ao limite de Deus, e por isso que não foi aquele momento ainda que Deus deu a terra a Abraão, até porque a sua descendência ainda não havia sido formada, Jacó, os 12 filhos, o povo ainda não tinha crescido. Então Deus sabe quando iniciar o seu plano, o decorrer do plano, enfim. Mas inicia aí uma promessa, que não era só promessa, mas a Bíblia diz que Deus havia entregado a terra à descendência de Abraão, que nesse momento era o povo de Israel, Mas a promessa de Deus, quando Deus promete uma coisa a alguém,
nunca vai inibir a responsabilidade humana no processo. A promessa de Deus, ela vem à realização com Deus preparando o caminho, abrindo portas, agindo de forma sobrenatural, para que com nossos esforços também, nós correndo atrás, venhamos realizar todos esses propósitos e projetos que Deus tem na nossa vida. Por exemplo, Deus disse a Abraão que havia dado a terra. Deus havia dado a terra à sua descendência. Só que quando eles chegam com Josué, e como já bem sabido, eles enviam lá no capítulo 13 do livro de Números espias para espiarem a terra. Eles já sabiam da realidade que seria lá. Por exemplo, dos 12 espias, apenas Josué e Calebe, que observaram a terra, que estiveram na terra, chegaram dizendo, não, a terra realmente é boa, a terra mana leite e mel, trouxeram frutos da terra, cacho de uva, enfim. Eles chegam dizendo, não, a terra é boa. Aí 10 dos 12 ele diz, mas a terra, o povo que habita essa terra é um povo de gigantes, nós somos como gafanhotos diante deles. Então eles, vendo a dificuldade que eles enfrentariam para herdar aquilo que Deus já havia dado, muitos murmuraram, blasfemaram de Deus, se revoltaram contra Deus. Josué e Calebe, porém, eles entendiam como é que as coisas funcionavam. E eles disseram, não, se Deus se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Deus nos deu a terra, vamos enfrentar esses gigantes, vamos enfrentar essas dificuldades, vamos enfrentar esses problemas, porque a terra é nossa, Deus nos deu. Assim também é na nossa vida. Muitas vezes nós temos muitas promessas de Deus, Deus nos prometeu a que fôssemos seus instrumentos aqui nessa terra para grandes obras, para grandes feitos, mas isso nunca vai inibir a nossa responsabilidade nesse processo. Frente aos gigantes, eu te trago um conselho nessa noite. Frente aos gigantes, não recue, não se veja como um gafanhoto, mas tenha a coragem de Josué, a coragem de Calebe, e enfrente os gigantes, porque se Deus prometeu nos dar a terra, se Deus se agradar de nós, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Agora, se o povo tivesse se acovardado frente aos gigantes, frente às dificuldades que eles enfrentariam para conquistar essa terra, e tivesse se amedrontado a tal ponto de se acovardar e parar, não teriam herdado a terra. Por isso, frente às barreiras e às dificuldades para chegar ao lugar que Deus te prometeu, aonde Deus disse que você chegaria, não se acovarde, lute, enfrente, batalhe, corra atrás, se dedique. Por exemplo, se Deus te prometeu que você vai ser um grande pregador, uma grande pregadora, um grande cantor, uma grande cantora, um grande ganhador de almas, corra atrás, faça a sua parte. Deus te prometeu que você vai ser um grande pregador, leia a Bíblia, estude, se dedique, faça cursos, se prepare, seja um obreiro aprovado, seja um obreiro irrepreensível, se enquadre às exigências bíblicas, que então Deus vai te usar. Deus não é Deus de preguiçoso, Deus é Deus de quem tem coragem para correr atrás e cumprir com a sua responsabilidade dentro do processo da bênção de Deus. Você é um grande, tem a promessa de ser um grande cantor e através do seu louvor ganhar muitas almas, corra atrás,
Ensaie, estude, se prepare. Se você é um músico, ensaie, estude, busque, corra atrás. Porque Deus abençoa aqueles que estão se esforçando para fazer, para realizar aquilo que Deus prometeu para suas vidas. Isso me chamou muita atenção dentro do curso. Se Deus prometeu, Deus deu a terra a eles, eles precisavam também ter a sua responsabilidade no processo, de correr atrás, de se esforçar, de batalhar, de enfrentar aqueles gigantes. Enfrentar aqueles gigantes não apenas físicos, mas aquelas grandes cidades, aquele povo com poderio militar tão grande, tamanho, que estavam ali há gerações, e o povo agora que estava se formando, aprendendo a caminhar com seus próprios pés, fazia 40 anos que haviam saído da terra do Egito, mas mesmo assim, liderados por Josué, eles não se acovardaram, foram destemidos, e Deus entregou aquela terra na mão do povo, como Deus havia prometido a Abraão, havia dado a Abraão e a sua descendência. Ouça o meu conselho, corra atrás, estude, busque, ore, se dedique, examine a palavra de Deus. É fundamental que aquele que tem plano de fazer a obra de Deus se dedique na leitura da palavra de Deus, busque conhecimento da palavra de Deus. E não só quem tem plano de ser um instrumento de Deus para a sua vida pessoal. Busque, estude, examine a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que nos direciona, que nos guia, que nos molda, que nos santifica, que nos dá luz para o caminho. A palavra de Deus é repleta de menções e encorajamentos para que nós não viva só de pão, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus abençoe tua vida em nome do Senhor Jesus.